Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu estou muito, muito bem, graças a Deus. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês. Eu estava assistindo um vídeo do canal Jéssica Paixão e Família e, nossa, me emocionou muito, sabe? Porque ela estava contando a história. eh, Ai, pra falar bem a verdade, ela ganhou um celular, e esse celular era um sonho dela. Quem puder ir lá no canal dela, Jéssica Paixão e Família, lá vocês vão entender o o a emoção dela ao ganhar esse celular que era um sonho, tá. E o que eu quero falar para vocês, assim, esses dias eu gravei um vídeo, contando o meu testemunho do meu acampamento. Só que para mim poder colocar esse testemunho aqui no YouTube, eu preciso da autorização do coordenador do acampamento e do padre. E aquele vídeo, eu mandei para o coordenador e ele falou assim: ó, Cris, eu acredito que esse vídeo não vai poder. Então ele falou para mim fazer um outro vídeo. Não vai ser agora, tá, gente? Que eu vou fazer esse vídeo. Mas eu vou tentar fazer um outro vídeo, porque eu tenho que tomar muito cuidado com as coisas que eu vou falar aqui, porque nós não podemos falar o que acontece lá dentro do acampamento. E assim, essa parte do acampamento, eu vou me preparar para depois contar o testemunho para vocês. Mas hoje eu quero falar o seguinte, assim, Deus é tão, tão, tão maravilhoso, que assim, quando você está de coração aberto para as coisas de Deus, você começa a enxergar, você começa a ter revelações em sonhos, nas suas orações, através de outras pessoas. Então, assim, quando você quer muito algo e você quer uma resposta de Deus, ele fala com a gente. Só que muitas vezes a gente está com os olhos tampados e a gente não consegue enxergar. Estamos com os nossos ouvidos entupidos e não conseguimos ouvir. Então, agora há pouco, o que que acontece? Eu tive que fechar minha porta, a janela, porque quando nós começamos a falar de Deus, quando a gente começa a falar do Espírito Santo, o inimigo ele quer nos atrapalhar. Que nem agora, vocês sabem que eu tenho um certo problema com músicas que os meus vizinhos escutam e que às vezes dá direitos autorais. Hoje tá baixo, tá? Mas eu tive que fechar a janela e a porta para me poder conversar melhor com vocês, tá bom? Porque eu não quero que nada atrapalhe esse vídeo. Eu quero falar um pouco para vocês do que esses dias eu fui pro pagode. Tem um vídeo aí eu mostrando para vocês, eu me arrumando, né, para sair. E eu quero falar para vocês que nesse dia aconteceu algo. Algo assim, como eu posso falar para vocês? Desde a hora que eu acordei, o Espírito Santo estava falando comigo. E assim, gente, no meu modo de ver, se eu estiver errada, eu peço desculpas. Mas assim, eu acredito assim, você pode sim sair para se divertir com suas amigas. Só que assim, nós como pessoas cristãs, e isso às vezes assim eu tem hora que eu fico assim muito, como que eu posso dizer para vocês? Eu me culpo às vezes, porque eu sei o caminho certo, eu sei onde que eu tenho que estar e eu sei como eu tenho que agir. Só que às vezes o nosso humano, ali a nossa rotina,
a gente acaba fazendo coisas que não é do agrado de Deus. Assim, não que eu tenha feito algo de errado, gente, mas eu vou contar aqui para vocês o que eu quero tentar falar aqui. Tá um pouquinho complicado, porque eu não tô conseguindo achar as palavras certas. Mas assim, saí com as meninas e antes disso, assim que eu acordei, eu fiquei muito pensativa, sabe? E daquela sensação tipo, não vai não, sabe? Não vai não. Só que eu nem comentei com as meninas, né? Eu nem comentei nada com elas. E eu fiquei com aquilo no meu peito assim. Eu falei, Senhor, eu tô tão em falta com o Senhor nas minhas orações, né? Faz tempo que a gente não conversa. E ele falando pra mim, cuidado, minha filha, cuidado, né? Mas às vezes eu falei assim, às vezes é só coisa da minha cabeça. Aí eu ficava, eu acho que é só coisa da minha cabeça, não, acho que eu tô muito. Porque assim, um dia antes eu tinha visto algumas reportagens. Gente, pra falar bem a verdade, eu não gosto de assistir reportagem. Não gosto, eu evito muito, porque eu me coloco muito no lugar das pessoas, sabe? E eu fiquei, deve ser porque eu vi tal coisa um dia anterior e eu tô com coisa na cabeça. Falei, bem, eu já paguei e eu vou, né? Aí eu conversei com Deus, fiz minhas orações, fui pra missa e aquilo, sabe, assim, me incomodando. Eu não sei explicar pra vocês a sensação, mas algo tipo, não vai tá bom lá. Vinha assim pra mim, minha filha, não vai tá bom lá, né? Mas, enfim, acabei indo, né? Fui pra missa, voltei, me troquei e fui. E nisso, né, o Espírito Santo continuando me incomodando ali. Porque, gente, quando eu falo assim, quando você tem uma caminhada em Cristo, você tem uma caminhada com Deus, né? Toda vez que o Espírito Santo tá ali para falar com você, você sente. Eu não sei explicar, mas você sente e você sabe que é o Espírito Santo, sabe? E quando eu estava indo, aí vinha outra palavra assim, minha filha, mas só toma cuidado com as suas atitudes. Ele falava, toma cuidado com as suas atitudes, né? Se divirta, mas toma cuidado. Não era um lugar que eu queria que você tivesse, mas vinha muito isso para mim, gente. Aqui, sabe? O Espírito Santo ele vai falando, sabe? E tá bom, eu fui e lá, né? Comecei a dançar, tal, aí vinha cuidado com a sua dança. Cuidado conforme você está. Gente, não é que você não pode dançar, mas tem as maneiras corretas de dançar, sabe? As nossas vestimentas têm o lugar certo para usar certo tipo de roupa, né? Não estou falando isso, gente. Não estou falando que o pessoal da igreja me fala, não é. É eu com Deus, sabe? E assim, eu lá dançando, me divertindo, aí eu meio que dava uma parada e eu não comentei nada com as meninas que estavam comigo, sabe? Eu fui comentar sobre isso depois, na segunda-feira, com uma dos meus colegas que estavam lá, né, a Paula, e ela falou que ela sentiu a mesma coisa, só que ela também não comentou nada. E o Espírito Santo me incomodando, e assim, a gente ia vir embora 3 horas da madrugada. Nós chegamos lá, acho que era umas 10 horas mais ou menos, umas 3 horas da madrugada eu ia voltar. Só, só que a irmã da Paula falou assim, Cris, tal pessoa vai cantar um pouco mais tarde. Manda mensagem pro Uber, que na verdade era um motorista particular que eu já tinha combinado com ele, dele me buscar às 3 horas, né? Aí ela falou assim, liga, manda mensagem para ele, fala para ele vir um pouquinho mais tarde. Eu falei, tá bom, né? Aí mandei mensagem, tá. Aí a minha colega estava sentindo muita dor no pé dela, não estava aguentando. E já tinha tempo que ela já estava reclamando, né? Aí ela falou assim: manda mensagem para ele e vamos embora. Aí eu mandei mensagem e assim, na hora que ele chegou,
que a gente estava saindo, a segurança estava entrando e ela falou assim: corre, entra para dentro que ele tá armado. Nisso a gente olhou uma para a cara da outra, só que o Uber já estava na frente. A gente correu, entrou e falou: sai daqui que o cara tá armado. E daí, depois, no outro dia, a gente ficou sabendo que esta segurança, ela levou uma garrafada, tá? Foi pro hospital e, né, machucada, tá lá no hospital. Então, o que eu quero dizer para vocês? Vocês estão entendendo? Quando o Espírito Santo fala, a gente sente. E a gente tem a confirmação depois, tá? Então, o que eu quero falar, gente? Não tem como falar, mas eu tenho Deus no meu coração, né? Ele me conhece, eu não sou uma pessoa ruim. Mas eu acho assim que, bem, não é que eu acho. Deus, ele é pai. Como a Jéssica comentou no vídeo dela, que é igual a gente com os filhos da gente. Não sobe aí que você vai cair. Não faz isso que você vai se machucar. E às vezes a gente fala a criança não obedece, vai lá e faz e acontece, né? Então, nós somos assim com Deus também. E assim, entre muitas outras coisas, eu quero assim, aos poucos, vir aqui neste canal, né, no meu canal, falar para vocês os meus testemunhos que eu tenho na minha vida, né? Que muitas coisas aconteceram. Em questão do acampamento, eu vou ter que dar uma bela de uma estudada no que eu vou falar para vocês, porque foi assim, o acampamento eu vivi o extraordinário e o sobrenatural de Deus. Tem gente que vai falar: eu não acredito nessas coisas. Sabe por que você não acredita? Porque você não abre o seu coração para Deus. Você não abre o seu coração para as coisas de Deus. Porque a partir do momento que você abrir e começar a agir conforme está na Bíblia, gente, eu não sou santa, eu sou pecadora, tá? Eu não tô aqui, eu não sou melhor que ninguém, pelo contrário, eu faço muita coisa errada. Só que nós nunca podemos parar de tentar sempre ser uma pessoa melhor. Uma das coisas que o acampamento me ensinou é isso: não desistir. E toda vez que você cair, lembra que tem um Deus que vai sempre estar ali te esperando para te erguer. É só você pedir. Deus não é intrometido. Ele não vai fazer nada na sua vida se não tiver a sua permissão. Entendeu? Tem tantas coisas nesse mundo acontecendo, gente. É tanta maldade. Se vocês pararem para pensar, tem mais coisas ruins do que boas. Mais pessoas ruins, na verdade. Pessoas ruins do que boas. Só que tem aquela esperança, porque essas pessoas ruins, elas podem sim serem pessoas boas, sabe? Mas a gente tem que entender que tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. Gente, eu sou uma pessoa muito falha com Deus. Eu não consigo, às vezes, rezar todos os dias. Tem dia que eu consigo. Gente, principalmente quando eu volto do acampamento, quando eu vou servir. Fica ali direto oração, 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 oração. E é cada coisa. Gente, eu sinto, eu vejo, eu sonho. E é uma batalha espiritual muito grande. Não é fácil seguir Jesus. Vocês acham que é fácil? Não, meu filho. É mais fácil estar no mundão. É mais fácil e mais gostoso ter as coisas do mundo, né? E deixar Deus de lado. Isso é fácil. Mas pensa, não seria melhor a gente aproveitar as coisas do mundo
que Deus permite, aquilo que Deus permite para nós, né? Então, o que eu quero dizer, gente, que eu sou uma pessoa, sou religiosa, tenho minha fé, e às vezes eu tenho dúvidas que não é para ter. E eu peço muito perdão a Deus, porque às vezes vem dúvidas na minha cabeça, mas é porque é humano, é a carne falando. Então, como minha filha falou uma vez para mim, quando eu fui para mim ser sorteada para essa casa aqui. Mãe, você não tem fé? A casa já é sua. E uma coisa que eu estou aprendendo muito na minha vida é falar coisas positivas. E graças a Deus, Deus está colocando pessoas na minha vida que está me erguendo, sabe? Não que antes não tinha pessoas assim, tinha, só que eu não queria enxergar, eu não queria ver, eu me fazia de coitada, sabe? Tem muitas coisas ainda que eu tenho que aprender, sabe? Gente, eu tenho 41 anos, mas assim, a minha vida vai ser um aprendizado constante, sabe? Em relação às coisas de Deus. Você quer sair, você quer namorar, você quer casar, você quer se divertir. Você pode fazer tudo isso, mas a gente não pode esquecer de Deus. Quantas batalhas já tive aqui no meu quarto, gente? Batalhas fortíssimas. Quantas coisas e vultos que eu já vi. Mas também eu já vi coisas boas, sabe? E assim, então, eu não vou contar testemunhos agora aqui para vocês, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Tudo, isso não é só para vocês não, para mim também. Eu estava ali no sofá agora pensando, sabe? Antes de fazer esse vídeo. Na Bíblia tá. Eu não vou saber qual das passagens, mas está assim. Tudo tem o seu tempo, tem a sua hora, mais ou menos assim, tá? Tem o seu tempo de chorar, de sorrir, né? Então, assim, tudo tem o seu tempo. Às vezes, a gente quer muito uma coisa, mas muito, 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 muito. A gente fala assim, nossa, mas é meu sonho conseguir tal coisa. Mas, se não for o propósito de Deus, não vai acontecer. Mas, se for o seu sonho for o propósito de Deus, a hora vai chegar, né? Então, assim, sabe, eu reclamava demais. Ainda assim, de vez em quando eu reclamo de algumas coisas, eu já paro e, opa, segura. E uma coisa que minha filha sempre fala para mim: nunca conte o seu sonho para as pessoas antes que ele aconteça. Depois que aconteceu, ok. Gente, tem coisas que a minha filha nem conta para mim, eu só vou ficar sabendo depois que aconteceu. E eu sou a mãe dela. Então, assim, não interessa se você é a mãe, se você é o pai, se você é o filho, espera as coisas acontecerem. Depois você conta. Depois conta como que foi, passo a passo. E é isso. Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu não sei se ele ficou grande ou não, não sei. Mas eu quero finalizar e, assim, Deus, ele existe, sim. As coisas ruins e as coisas boas existem, sim. E nós temos que estar fortes em oração. Ah, Cris, mas eu vou na igreja. Não é só ir na igreja. Eu vou na igreja também, mas tem hora que eu olho assim as coisas e fico, meu Deus, né? Não é o ir à igreja, não é o só ler a Bíblia, é trazer para a nossa vida o que Deus nos ensina através da palavra, que é a Bíblia, né? Então, mas a Bíblia foi escrita por homens. Claro que foi escrita por homens. Alguém tinha que escrever o que aconteceu lá na época de Jesus, antes de Jesus, alguém tinha que escrever, né? Só que vocês têm que entender que tudo que está escrito ali foi escrito, como que eu posso falar? Através do Espírito Santo. Tanto que tem muitas coisas que não está na Bíblia,
porque não foi pelo Espírito Santo. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender. Esse é o conhecimento que eu tenho, tá? Mas aí tem a história da ciência. Gente, se existe a ciência, se existe estrela, o que existe? Teve alguém, teve um criador. E esse criador foi Deus. Teve Jesus. Para Jesus nascer, precisava de uma mulher. Para ele nascer como nós, humanos aqui na Terra, assim, tinha que ter uma mulher. E essa mulher que eu aprendi a amar e respeitar é a mulher que Deus escolheu para trazer o meu Salvador ao mundo. Então, assim, não adianta só você, o pastor, o padre falou alguma coisa. Não, vamos estudar. Pega aquela passagem, um pedacinho do versículo da Bíblia e vamos estudar. A internet está aqui hoje para nos ajudar também, né? Sobre isso. Eu fiquei com tal dúvida. Tem vários vídeos, gente. Hoje você encontra de tudo aqui na internet. De tudo. Não é só besteira, não, coisas, né, mundanas. Tem muitas coisas boas para a gente aprender. Então, para me finalizar aqui, pare hoje dentro do seu quarto, antes de você dormir, e converse com Deus. Conversa com Ele. Se você nunca sentiu nada, fala, Senhor, essa noite eu quero sentir. Seja em sonho, seja em visão, mas conversa com Ele. Conversa com Deus. Chama o Espírito Santo. Pede para Deus mandar os seus anjos para cuidar de você, que é o que eu faço todos os dias. Às vezes eu não faço a minha oração, mas eu falo, Senhor, obrigado pelo meu dia, obrigado pela minha noite, obrigado por essa cama que eu tenho para dormir, esse teto, e que se for da sua vontade, né, que eu tenha uma noite maravilhosa de descanso, com sonhos bons, eu converso. Ou às vezes eu só falo assim, Senhor, obrigado. Mas a gente não pode esquecer dele, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e eu quero mais vezes vir aqui conversar com vocês e contar os meus testemunhos, e são muitos, tá? Alguns eu tenho que pedir autorização para algumas pessoas para falar, mas é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Foi.